Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula de Introdução à Linguagem LaTeX. Nós vamos hoje prosseguir na formatação de textos em LaTeX. Hoje nós vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente viu na primeira aula, que foi bastante básica. Vimos alguns comandos básicos, hoje nós vamos aprender outros comandos, como dar espaçamento entre linhas, colorir o texto, inserir figuras e tabelas, e inserir as referências bibliográficas e muitas outras coisas. Antes de mais nada, eu gostaria de mencionar que existe o editor online de LaTeX. Eu esqueci de mencionar na primeira aula, que é o Overleaf, tá certo? Então, se vocês entrarem no site do Overleaf, tá certo? Vocês vão fazer o login e vocês conseguem digitar o código em LaTeX, né? Sem precisar baixar um editor de LaTeX. E o interessante, pessoal, é que vocês podem pesquisar trabalhos, códigos, tá certo? Em LaTeX que já estão prontos de diversas instituições. Por exemplo, aqui eu abri um modelo, já um código pronto de um artigo, tá certo? De um modelo de um artigo. Então, nesse caso, vocês não precisam nem decorar, né, os comandos, basta aqui inserir o texto, tá certo? E o artigo já sai, né, já fica pronto aqui em PDF, tá certo? Então, esse site, Overleaf, ele é muito importante, né, muito poderoso para você escrever trabalhos acadêmicos, tá certo? De alta qualidade. Mas aqui nas nossas aulas, nós queremos ver, né, o beabá e o passo a passo das instruções, né, dos códigos em LaTeX. Então, eu vou começar, pessoal, lembrando para vocês alguns códigos, né, alguns comandos básicos, para a gente, então, ter um texto aqui em formato de artigo e vamos passar para a formatação desse texto, tá bom? Então, todo comando em LaTeX começa com a barra invertida. E o primeiro comando que a gente dá, né, é o document class, tá certo? Que tem dois parâmetros, onde aqui você coloca o tipo de papel, né, no caso o papel A4, e eu vou colocar também o tamanho, tá certo? Da fonte, vamos colocar aqui 12 pontos. No segundo parâmetro, né, é o tipo do documento, no caso um artigo, então nós vamos escolher a opção article, tá certo? Aí o segundo comando, né, que eu geralmente uso, que é muito importante, é para você definir as margens do seu trabalho. Então a gente vai inserir aqui um pacote, que é o pacote cujo nome é Geometry, né? Geometry. E aqui dentro você então escolhe as margens, tá bom? Então a margem superior, digamos, top, 2 centímetros. A margem inferior, bottom, 2 centímetros, a margem esquerda, 2,5 e a margem direita, right, 2,5, tá bom? 2,5 centímetros. Centímetros aqui tá colado com o número, não pode dar o espaço, tá bom? Senão ele não entende. Depois desse pacote, eu também gosto de colocar aquele pacote que permite a acentuação automática, porque senão você vai ter que ficar colocando, né, os acentos toda hora, e isso é trabalhoso, tá? Então, para evitar isso, você já insere o Use Package, que é aqui você vai colocar o modo, né, aqui normal, que é o UTF-8, e no segundo parâmetro você vai colocar input ENC, tá bom? Bom, e aí aqui então você já pode iniciar o seu texto, então sempre com o comando begin document, tá certo? Então todo o seu texto vai ter que estar aqui após o comando begin document, tá certo? Muito bem, então isso aí nós vimos já, né, na aula passada. E como eu vou fazer um modelo de um artigo, pessoal, eu quero então, né, que na primeira página tenha
o título, tem o nome do autor, a data, enfim. Então já vamos colocar aqui o nosso title, né? Eu vou colocar aqui o nosso title. Eu vou colocar aqui, então, digamos, né, um exemplo. Aqui vem o título. Aqui vem o título. Esse é o nosso title. Depois vem, né, author, que é o nosso autor. Então, aqui vem o autor. Vamos colocar também a data. Date. Vou colocar aqui 2022. E isso aqui, pessoal, você pode colocar antes, tá? Do Begin Document. Então, vou dar um espaço aqui. Isso aqui vem antes do Begin Document. E aqui dentro do Begin Document, você vai colocar o Make Title. Make Title, tá? E como que a gente quer que isso aqui, tudo que vier depois aqui do título, do autor, da data, esteja numa nova página, você já pode dar o comando New Page, tá bom? Para que o texto, né, a introdução, enfim, a primeira seção venha na nova página, tá certo? Muito bem, eu vou colocar então, eu vou criar aqui, pessoal, algumas seções, né? Isso nós vimos no final da aula passada. Então, para criar uma seção, você vai dar o comando section. Então, o primeiro comando aqui é a introdução, tá bom? Sempre entre chaves. E aí, aqui tem o texto, né? Então, vamos colocar aqui vem o texto, tá? Eu vou copiar isso e dar o comando várias vezes para preencher aqui na nossa seção, né? Que é a nossa introdução, tá bom? Digamos que você tem o texto aqui e eu vou criar uma outra seção, que é o desenvolvimento, então uma nova section, né? Vamos supor que o nome dela seja, sei lá, desenvolvimento. E aqui eu vou então colocar, né, o meu texto, tá? Depois a gente vai ver a questão de espaçamento, parágrafo, tá bom? Fiquem tranquilos. E dentro da minha seção desenvolvimento, eu acho que eu não fiz isso na aula passada, eu vou criar uma subsection. Então, uma subseção. Subsection. Vamos criar aqui desenvolvimento 1, digamos. Tá bom? E aqui tem, então, né, o nosso texto. Aqui eu vou criar também uma subsection, uma subsection, que é a sub da subseção, né? Então, existe também a subseção, tá? Vou colocar aqui desenvolvimento 2, digamos. E aqui vem, então, o nosso texto da subseção. Tá bom? Eu acho que já tá bom, pessoal. Então, vamos só salvar isso e compilar para ver como que até agora, até o momento ficou. Eu vou colocar aqui o nome dele como aula teste, tá? Aula teste. Vou compilar e vamos ver o PDF, tá bom? Então está aqui, né, o nosso título, autor, o ano. Depois eu vou tirar o número, né, dessa página. Isso aqui a gente viu na aula passada, como fazer. Aqui então está a nossa seção, né, a seção 1, que é a introdução, a seção 2. Nós temos aqui uma subseção e a subseção, tá bom? O que a gente pode fazer agora? Agora a gente pode, então, partir, né, para a formatação. Tá bom, pessoal? Eu quero agora explicar para vocês a questão da formatação. Vamos inicialmente ver como que eu posso inserir o parágrafo, tá bom? Como que eu faço para inserir aqui o parágrafo, né? Digamos assim. Para inserir o parágrafo, você precisa inserir aqui no preâmbulo um pacote. E esse pacote é o Use Package. Ele tem um nome bem específico chamado Ident First. Tá? Esse é o nome do pacote, pessoal, responsável, deixa eu fazer o comentário aqui do lado, para inserir, então, o
um novo parágrafo, né? Para inserir parágrafos. É esse pacote ident first, tá bom? Em LaTeX. Vou compilar. Opa, ele deu um erro aqui. Perdão, eu escrevi errado. É ident first, perdão. O nome do pacote, na verdade, é ident first, tá? Esse é o nome do pacote. E eu vou agora compilar. Vamos ver o PDF. E olha só, ele inseriu aqui o parágrafo, tá certo, pessoal? Bom, vamos agora ver a questão do espaçamento, né, entre as linhas, tá? Existem duas maneiras que eu quero mostrar para vocês sobre o espaçamento entre linhas, tá? Para a gente definir o espaçamento entre linhas, nós podemos usar um pacote aqui, tá? Que é o Use Package. Aí, geralmente, né, as normas da BNT, o espaçamento é 1,5, né? Então, você vai colocar, né, em inglês, 1/2, tá? 1/2, spacing, 1/2 spacing, e aqui o nome do pacote é set space, tá? Set space. Vamos salvar isso aqui, vamos compilar. Ele está dizendo que esse pacote setSpace não está instalado. Vamos tentar instalar aqui. E se acaso ele não conseguir instalar, eu vou ter que baixar, né, da internet e vamos ter que rodar. Aqui ele conseguiu instalar. Vou compilar mais uma vez. Vamos ver o PDF. Notem que aqui, pessoal, ele já inseriu então o espaçamento, ó, de 1,5, né, como especifica, como estipula as normas da ABNT, tá bom? Então esse comando é bastante útil, que é o comando do espaçamento entre as linhas. Existe um outro comando que, na verdade, você tem que renomear, né, alterar um comando através do renew command, que você tem que colocar lá o baseline, stretch, mas isso eu não vou mostrar não. Eu acho que isso aqui já é suficiente para vocês, né, alterarem aí o espaçamento, tá bom? Entre as linhas. Bom, o que mais que a gente viu, pessoal? A gente pode inserir já o sumário, né? Já vamos inserir o sumário? Depois do make title, né, antes da sessão, da primeira sessão de introdução, você coloca, então, o sumário. Como você quer colocar ele numa nova página, já vamos colocar aqui o comando new page, tá bom? Vou compilar. Agora vai dar certo. Então tá aqui, né, a nossa primeira página. Na segunda página já aparece aqui, então, o nosso sumário, né? Que ele escreveu em inglês contents, porque a linguagem do programa é em inglês, mas como que a gente faz para alterar isso para português, pessoal? Para você evitar que o programa fique escrevendo esses termos, né, em inglês, para você fazer com que o LaTeX fale português, na aula passada eu expliquei que existe um pacote, né, que é o Use Package. O nome desse pacote é Babel, tá? Olha só, né? Babel. E aqui a língua que você quer que ele escreva. Então, você quer que ele fale em brasileiro, né? Então, vamos colocar aqui Brasil, tá? Você também pode colocar português, tá bom? Você pode escrever tanto português, né? Mas vamos deixar aqui em Brasil, né? Eu vou compilar isso aqui, vamos ver o PDF. Agora aqui ele escreveu certinho, ó, né, em português. A palavra sumário, tá aqui a introdução, a página que ela aparece, o desenvolvimento, né, a subseção e a subseção, tá bom? Com a numeração de páginas, né? Deixa eu aproveitar já, vamos dar o comando, pessoal, para que ele numere a partir da segunda página em diante, né? Vamos tirar, então, o número aqui no 1 da primeira página. Como que a gente faz isso? É bastante simples.
Então, pessoal, para vocês tirarem o número 1 da página, nós vamos aqui dentro do comando Begin Document, nós vamos inserir dois comandos, tá? Eu vou colocar, em primeiro lugar, o Page Style, plain, tá? Seguido do Make Title, eu vou tirar esse New Page aqui. Depois do Make Title, aí você vai inserir que essa página, né, não deve ter número. Então, seria assim o comando. This page style, empty. Empty, vazio, né? E aí, depois do empty aqui, você vai, então, colocar o new page, né? Nova página, para daí ele ir para o sumário, né? O nosso table of contents. Vamos salvar isso aqui, para eu ver se deu certo. Vou compilar e vou ver aqui o nosso PDF. Então, tá aqui, né, o título, o autor, o ano. E notem que na primeira página ele não numerou, né? Ele não colocou o número 1. Ele numera a partir da segunda página, tá certo? Então, isso aqui é o básico, né, da questão da numeração de páginas, tá bom, gente? Na aula passada, daí eu expliquei para vocês como mudar, né, o algarismo romano, enfim. Aí você usa um outro comando lá, que é o page numbering, né, que a gente viu na aula passada, tá bom? Bom, o que eu posso falar para vocês agora? Agora, pessoal, deixa eu só lembrar rapidinho, né, a questão das notas de rodapé. Né? Na aula passada a gente terminou falando sobre as notas de rodapé. E deixa eu lembrar para vocês aqui rapidinho como inserir, por exemplo, uma nota de rodapé, que é através do comando footnote, né? Vamos colocar aqui, só para a gente lembrar rapidinho. Digamos que aqui no final eu tenha uma nota de rodapé, tá? Como que eu colocaria então? Barra invertida, footnote, né? E aí você coloca o nome da nota de rodapé. Então, por exemplo, ver bibliografia, né? Bibliografia X, por exemplo, digamos, tá bom? E aí, então, vamos salvar aqui, vamos compilar. Vamos aqui na seção 1, né? Então, aqui está a nossa de rodapé 1. E aqui está, então, o nome dela, né? O texto que você quer que coloque na nota de rodapé. Tá? Bastante simples também, né? A questão da nota de rodapé. Bom, agora a gente vai falar sobre a questão das cores, né? Como que eu posso inserir uma palavra colorida ou até um texto colorido em LaTeX. Então, para isso, pessoal, você vai precisar aqui inserir um pacote, que é o Use Package Color, tá? Use Package Color. E aqui você vai escolher a palavra, né, ou o texto que você quer que ele faça a coloração. Digamos que eu queira pegar toda a seção de desenvolvimento e mudar a cor. Digamos que eu queira pegar todo esse texto aqui e colocar na cor vermelha, sei lá. Então, o comando para isso é o comando barra invertida color. Entre chaves, você coloca o nome da cor, né, em inglês. E aí, você pode colocar a palavra, né? Digamos que só a palavra aqui eu quero que faça essa coloração. Tá? Vamos salvar, vamos compilar. Ah, sim, desculpe, eu esqueci de colocar entre chaves. Nós precisamos colocar o comando, pessoal, barra color, tá? Entre chaves. Então, aqui eu abro uma chaves, aqui eu abro mais uma chave, né, no texto, e aqui eu tenho que fechar mais uma chave, né? Então, nesse caso aqui, só a palavra aqui que vai ficar na coloração vermelha, tá bom? Vamos ver aqui o nosso PDF, olha só. Aqui vocês notaram que a palavra aqui, né, está em vermelho. Vamos supor que eu queira colorir todo esse texto aqui em vermelho. Então, para fazer isso, aí nesse caso, né, eu vou apagar essas duas chaves. Eu quero então que todo esse texto fique em vermelho, né? E aí eu posso então colocar aqui no final
no texto duas chaves. Vamos compilar isso. E olha só, todo o texto aqui aparece na coloração vermelha, tá bom? Você pode colocar outras cores também, existem tabelas aí que vocês consultam, né? O nome e até códigos, tá certo? Para você mudar a cor de um texto, tá bom? Vamos supor que eu queira colocar uma caixa de fundo, né, colorida numa palavra. Para colocar uma caixa de fundo colorida em uma determinada palavra, vamos por essa palavra texto aqui, vamos supor que eu queira colocar uma caixa de fundo aqui numa cor, sei lá, amarela. Eu vou então colocar aqui o comando barra invertida, color box, e aí entre chaves a cor, yellow, e aí aqui eu vou colocar o meu texto, tá bom, pessoal? Deixa eu colocar entre chaves esse comando, não posso esquecer disso, né? E aqui eu vou abrir uma chaves e aqui eu vou fechar duas chaves, né? Então, o que eu espero que apareça? A palavra texto, né, deve aparecer numa caixa de fundo colorida amarela. Olha só. Então, esse comando, barra invertida color box, permite que você insira uma caixa de fundo, tá bom? Uma caixa de fundo colorida, ok? Bem, agora, pessoal, nós vamos então falar sobre a questão das referências bibliográficas, né? Como que você vai inserir as referências bibliográficas. Primeiramente, você precisa fazer uma lista, né, num outro documento. Então, aqui em novo, eu vou fazer uma lista de algumas referências bibliográficas, tá bom? Vamos então escolher aqui, né, as informações, né, que é o título, o autor, a editora, a cidade, o ano, tá certo? E daí a gente salva com o nome, né? E lá no texto, daí a gente vai dar um comando, para chamar a referência bibliográfica, tá bom? E é claro que no meio do texto, né, eu vou ter a citação em forma de número, que é como a gente costuma ver em artigos, tá certo? No final de um parágrafo existe lá um número entre colchetes, que é o número da referência que vai estar no final, né, ao final do trabalho, tá bom? É essa referência que a gente vai fazer aqui. Então, escolhendo aqui um novo documento, então eu vou escolher aqui, eu vou dar o comando @book, tá certo? E aqui entre chaves eu vou escolher um nome, tá? Digamos que eu queira que eu coloque aqui atalho, tá? Atalho. Eu vou dar a vírgula e aqui, né, dentro desse book, tá? Eu vou ter as informações das minhas referências, tá certo? Então, aqui, pessoal, eu vou colocar um título, né? Então, nosso title. E aqui, então, vai o título, né? Então, vou colocar aqui, digamos, título, vírgula. A gente tem que também colocar o nosso autor, né? Então, aqui é o nome do autor, tá bom? Fulano de tal, né? Vamos colocar aqui, fulano de tal. Vamos colocar aqui a editora, né? Publisher, que é então editora A, digamos. E aqui a gente coloca o address, né? Que é o endereço. Vamos colocar aqui uma cidade qualquer. E o nosso year, né? Year. O ano, digamos, 2022. Tá bom? Vou fechar aqui as chaves. E aí, pessoal, a gente vai salvar isso com um determinado nome. Vamos salvar como? Eu vou colocar aqui referência. Tá? Eu já tenho uma referência aqui. Eu vou colocar aqui ref só, tá bom? Vou colocar ref. E aí, a extensão, né? A extensão que você salva aqui é .bib, tá bom? A extensão ref.bib, né? Bib de bibliografia. Vou salvar.
E aí, lá no texto, né, lá no editor do TeXmaker, no final aqui do texto, você então vai dar um comando para chamar essa referência bibliográfica. Então, eu vou colocar aqui o comando, que é o seguinte, pessoal, bibliography, ele já aparece aqui, bibliography style, tá? A opção aqui é o plain, tá? Plain. E aí, depois desse comando, você dá o comando bibliography, é esse segundo, e aí você coloca aqui o nome, né, do arquivo que você salvou, que é o ref.bib, né? Esse .bib aqui é opcional, tá? Não precisa colocar, não. Bom, se você fizer isso, né, você salvar isso aqui, compilar, vamos dar uma olhada aqui no nosso PDF. Não tem nada, né? Não apareceu nada. Por quê, pessoal? Porque agora você precisa citar no texto, né, aonde que está essa determinada referência. Tá bom? Vamos supor que aqui na subseção 1, né, eu coloque aqui, ó, eu quero que cite aqui, né? E aí então aqui eu vou dar o comando /cite, né? E aí o nome lá que você colocou depois do book, né? Depois do book, qual é o nome que a gente colocou aqui? Isso aqui é optativa, né? Atalho. E aqui depois desse cite, você vai colocar então atalho, tá? Fecha chaves, tá bom? Esse é o comando que faz aparecer a citação no meio do texto, tá bom? Depois que você criou lá a sua lista de referências, né? /cite. Antes de você, pessoal, compilar, você precisa clicar aqui no item ferramentas, tá? Isso aqui é bastante importante. E clicar em BibTeX, tá? BibTeX, que é o comando de bibliografia, tá? Antes de compilar, tá bom? Vamos compilar aqui. Aqui, pessoal, eu tinha esquecido de colocar entre aspas, tá certo? Então aqui, ó, nessa sua lista de referências, você vai colocar, né, o título, o nome do autor, editora, cidade, o ano, entre aspas, tá bom? E aí, então, eu salvei aqui. Agora a gente vai, então, né, com esses comandos, né, o cite, atalho e esses dois aqui no final do documento. Vamos clicar aqui em ferramentas, BibTeX, vamos compilar e vamos ver o nosso PDF. Aqui vocês estão vendo, então, no final, né, da subseção desenvolvimento 1, apareceu a nota da referência 1. E aqui aparece, então, o autor, né, o título, a editora e o ano, tá bom? Aí depois, né, de acordo com as normas de da BNT e de cada universidade, vocês conseguem escrever certinho as referências, tá bom? Você pode ter aqui uma lista de referências, você pode ter outras referências, né? E é só colocar aqui, então, né, nessa sua lista, né, você coloca aqui outras listas, tá bom? E você pode colocar aqui um outro nome e chamar, né, a referência lá no meio do texto, tá? Bom, como que eu faço para adicionar? Vocês viram aqui que as referências, né, vamos colocar até em outra página, isso aqui. Vamos colocar isso aqui em outra página, então vou dar aqui um new page. Vamos compilar isso. Então tá aqui, né? As referências bibliográficas na outra página, página 4. E como que eu faço para colocar as referências aqui no sumário, pessoal? Notem que não apareceu, né? As referências no sumário. Para colocar as referências no sumário, você deve colocar aqui, depois desse bibliography style, né, plain, você vai dar o comando, é um comando bem extenso, tá? Que é o add contents line.
Aí, entre chaves, você vai colocar TOC, tá? Entre chaves, novamente, section. Section. E entre chaves, novamente, você vai colocar a palavra, né, que você quer que escreva lá no sumário. Referências, tá bom? Referências. Esse é o comando, né, bem extenso. Vamos salvar isso aqui. Vamos compilar e vamos... Então, olha só. Aqui no... Opa, ele ainda não apareceu. Então, deixa eu compilar mais uma vez. A gente compila várias vezes, né? E vamos ver aqui o nosso PDF. Aqui ele apareceu, então, as referências, né? Na página 4, tá bom? Isso aqui no nosso sumário, tá certo? Muito bem, então a gente viu aí diversos aspectos, né, de formatação de texto, tá? E agora, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês como que a gente pode inserir uma figura, tá bom? Como que a gente faz para inserir, né, figuras e depois também tabelas no texto, tá? Vocês vão ver que é bastante simples, né, o procedimento. E para inserir figuras, nós precisamos de um pacote, né? Você deve inserir aqui já no preâmbulo um pacote que é o Use Package GraphicX, tá? GraphicX. Eu mencionei esse pacote na aula passada, né? Bom, para você, então, inserir a figura, você vai escolher aqui o local, né, do texto, que deve aparecer a figura, tá? Vamos supor que eu queira colocar uma figura aqui já na introdução. Vamos supor que eu queira colocar aqui, né? Depois dessa palavra texto aqui. Aí, você vai colocar, então, o comando para inserir figura, tá? Que é o comando include graphics. Vamos colocar aqui, include graphics já apareceu aqui, tá? Esse include graphics scale, tá bom, pessoal? É esse que você vai escolher, né? Scale. Isso aqui é a escala da figura, tá bom? É o tamanho, né, que vai aparecer a figura, tá? Então, vamos colocar aqui um tamanho... Se você colocar 1, vai preservar 100% do tamanho da figura, tá? Vou colocar aqui um tamanho meio, né, 0.5. E aqui no segunda chaves é o endereço da imagem, tá bom? Como eu vou abrir aqui uma imagem que já está salva na mesma pasta que eu coloco os meus arquivos LaTeX, deixa só eu ver qual que é o nome dessa. Ele está salvo como figura 1. E que aqui ele não aparece, né? Mas eu salvei a figura 1, pessoal, na mesma pasta, né? Em que estão os arquivos ali do LaTeX. E aqui você simplesmente coloca, então, o nome do arquivo, né? Da figura que você quer inserir. No meu caso aqui, figura 1, tá bom? Vamos lá. Aqui eu preciso colocar, né? Antes desse include graphics, tá? Eu preciso dar o comando begin figure. Begin figure. Begin figure. Aqui ele já aparece, ó. Aqui já tem o end figure, né? E esse comando aqui, include graphics, tá? Ele deve vir entre o comando begin figure, tá certo? Deixa eu só arrumar esse texto aqui. Bom, enfim, isso aqui não vai ter importância, né? E vamos salvar isso aqui, vamos compilar. Vamos ver como que vai ficar. Então tá aqui, ó. Vocês notaram que a figura, ela ficou numa posição qualquer, né? Aqui na página 3, né, pessoal? Ela ficou em cima da minha seção introdução. Mas eu gostaria que ela aparecesse naquela posição, né? Depois da seção introdução. Como que eu faço para essa figura aparecer
né, numa posição ali específica, né? Depois do begin figure, você vai colocar entre colchetes as letras HTB, que são as iniciais de here, top e bottom, né? Você vai fixar uma posição para a sua figura. Vamos compilar aqui e vamos ver o nosso PDF. Olha só que curioso, né? Ele colocou a figura, né, aí no final do texto, né, do final da posição que eu gostaria que aparecesse, né, a figura, tá certo? É claro que aqui ficou um pouco estranho, né? Deixa eu mudar esse comando. Deixa eu colocar aqui no final do meu parágrafo, né? Eu vou salvar, vou compilar. E aqui a figura apareceu no final da sessão. Como que eu faço para centralizar, tá bom? A figura, né? Para centralizar a figura, depois do begin figure, né? Vou colocar aqui. Você vai colocar o barra invertida centering, tá? Esse comando, barra invertida centering, permite que a figura seja centralizada, tá bom? Olha só, então a figura aqui está centralizada. Agora eu preciso colocar uma legenda, né, nessa figura, tá certo? Eu vou então, para colocar a legenda, você vai colocar aqui depois desse include graphics, né? Você vai colocar barra invertida caption, tá? Barra invertida caption. Esse caption é título, né, para tudo, né? Figura, tabela. E aqui vamos colocar aqui, exemplo de figura, tá bom? Exemplo de figura. Eu vou salvar isso, vamos já compilar, né? E vamos ver aqui o nosso PDF. Então tá aqui a figura 1, exemplo de figura, tá certo? Esse é o nosso caption, então. Deixa eu fazer uma observação, pessoal. Caso vocês não tivessem colocado esse pacote Brasil Babel aqui, vamos desativá-lo, colocando aqui em forma de comentário. Olha só aqui o que ia aparecer. Eu vou compilar novamente. Vamos compilar aqui mais uma vez. Vamos ver o nosso PDF. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Na nossa figura. Apareceu aqui não a palavra figura, mas a palavra figure, né, que é figura em inglês. Por quê? Porque a linguagem, né, do LaTeX é a linguagem inglesa. Então, se você não configurar o pacote Babel ali, em português, ele vai manter as palavras, né, table, figure, entre outras, tá bom? Então, é por isso que é importante você dar esse comando aqui para que o LaTeX fale, né, em português, tá bom? Muito bem, então a nossa formatação já está ganhando corpo, né? Então aqui vocês viram como colocar essa figura. Deixa eu falar mais alguns aspectos, pessoal, de figura. A questão da escala, né? Então a escala, né, scale, você pode aqui alterar o tamanho, né, da figura, tá certo? E eu também posso, pessoal, colocar uma figura rodada. Eu posso fazer a rotação de uma figura, né? Para girar uma figura de tantos graus, eu coloco um comando que é o angle, né, igual ao ângulo que eu quero, tá? Dentro do parâmetro begin, dentro do parâmetro include graphics, tá bom? Então vamos supor que eu queira pegar essa figura aqui e rodar ela em 90 graus. Aqui dentro do primeiro parâmetro do include graphics, eu até posso também escolher a altura da figura, tá? Vamos colocar aqui height, né? Height. Vamos colocar 4 centímetros. E aí, o segundo parâmetro, olha, vai ser o angle, né? Vamos colocar aqui 90 graus, tá?
E aqui, pessoal, você vai colocar então o nome da figura, né? No caso que já está figura 1. Vamos salvar isso aqui e compilar? Para vocês verem. Olha só, a figura, né, ela foi rodada 90 graus. A altura aqui dela 4 centímetros. Vamos diminuir aqui. Vamos colocar 1 centímetro, né? Porque ficou bem grande. Vamos ver o nosso PDF. Então tá aqui a figura rodada em 90 graus, tá bom? Bom, também é possível, pessoal, vocês inserirem uma figura ao lado de um texto, tá? Para fazer isso, nós precisamos de um pacote, né? Já inserir um pacote no preâmbulo chamado wrap, né? Deixa eu colocar ele aqui. É o Use Package Wrap, né? Wrap Fig, tá? Esse é o nome do pacote. Se ele não tiver instalado, ele vai pedir para instalar, né? Vocês instalam esse pacote. E aí, vamos escolher uma parte aqui do texto, né? Que eu quero colocar a figura ao lado do texto. Digamos que eu queira colocar aqui, né? Do lado desse texto, da subseção. E aí, o comando que eu vou dar é o begin, tá? Begin. Wrap, né? Wrap figure, tá? Wrap figure. Aí, quais são os parâmetros, pessoal? Os parâmetros são 3, né? O número de linhas, tá? Que você quer que tenha esse texto. O posicionamento, se é R, se é L, se é dentro, né? In, se é out, fora da página. E a largura também da figura, tá bom? Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenha, sei lá, o número de linhas. Vou colocar aqui o número de linhas 6. Vou colocar o posicionamento direito, né? E vou colocar a espessura, né, da figura 4 centímetros, tá bom? Bom, dentro desse begin wrap, né, wrap figure, então eu vou centralizar, vou dar aqui o comando centering e vou então colocar a barra invertida, include graphics, eu vou apagar esse scale, vou colocar aqui a espessura, width, vou colocar 4 centímetros, tá? E o nome aqui da figura, vou pegar aqui a figura que eu já salvei na mesma pasta, né, do LaTeX, que é figura 2. Figura 2. Já vamos colocar aqui a nossa caption, né, a nossa legenda, caption. Vou colocar aqui figura ao lado do texto, tá bom? Figura ao lado do texto. Deixa eu colocar aqui o end, né, que ele não deu. O end wrap figure. Ótimo. Então, pessoal, vamos salvar isso aqui, vamos compilar para ver como que ele vai ficar lá. E aí você vai mexendo, né, na formatação à medida que a figura, da forma que vocês quiserem, né. Ele aqui, ele não colocou. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar esse comando. Aqui, pessoal, eu fiz algumas alterações nesse nosso wrap figure, tá? Eu coloquei aqui para a figura ocupar um número de linhas igual a 8, tá? O posicionamento direito, a largura da figura 3 centímetros, tá bom? E aqui, né, a espessura 3 centímetros, o título, né, o título da figura, a figura ao lado do texto. E aqui eu inseri, né, depois da figura, mais algumas linhas. Eu coloquei aqui 8 linhas, tá bom? Vamos salvar aqui, vamos compilar. E vamos ver como que ficou a nossa figura. Olha só, né? A figura ficou mais bonitinha, né? Do lado do texto, tá? Então, isso é possível dando, então, aquele comando que é, primeiro inserindo o pacote, né? O wrap fig, e depois inserindo o begin wrap figure, tá certo? Com aqueles parâmetros que a gente viu. Deixa eu só mencionar uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês.
no que tange ainda ao estudo das figuras, que é, então, esse begin figure, né? Ele tem esse parâmetro, HTB, que significa, então, né, que você vai inserir a figura num certo ponto aqui do texto, ou aqui, ou em cima, ou embaixo, né? Que é esse here, top e esse bottom, tá? Então, o próprio programa ele vai calcular a melhor maneira de inserir a figura. Agora, se você quiser colocar, pessoal, num determinado lugar, eu quero que a figura apareça depois daqui, né? Depois dessa palavra texto e desse ponto aqui, tá? Então, para você especificar o local em que ela deve aparecer, aí, nesse caso, a gente coloca um ponto de exclamação, tá? A gente coloca um ponto de exclamação depois, antes do H, né? Então, ponto de exclamação, HTB, tá? Esse ponto de exclamação no posicionamento significa, então, que o LaTeX dará prioridade, né, à inserção da figura no local em que onde ela aparecer no texto, tá bom? Eu acho que aqui não vai alterar muita coisa, deixa eu salvar, vamos compilar. Então, aqui é a primeira figura, né? Então, a figura continua aparecendo aqui, né? Depois, é claro, dessa palavra texto, né? Que eu coloquei aqui, tá legal? Aqui também eu aproveitei, pessoal, eu inseri mais uma referência, tá? Aqui eu inseri uma referência, né? Um pacote de referências, na verdade, que tem aqui, eu coloquei duas referências, tá bom? Que eu chamei de ref1 e ref2. Um é um livro, o outro é uma referência de artigo, tá certo? E aí aqui eu chamei, né, as duas referências, então, aqui está a ref1, né, cite ref1, e aqui no final cite ref2, tá bom? E aí vocês devem ter observado que ele colocou aqui a citação, né, numérica das referências e no final você tem, então, as referências, tá bom? Então, bastante interessante isso. E para a gente encerrar, pessoal, essa videoaula de hoje, eu quero falar agora sobre tabelas, tá? Vamos ver como que a gente pode inserir uma tabela no nosso texto, tá legal? A tabela, ela pode ser construída, então, com o ambiente tabular, tá? Ele vai iniciar com um barra invertida, begin tabular, né? Aí você coloca alguma especificação, na qual a gente vai definir o formato da tabela, tá? Essa especificação você vai usar as letras ou L, né, para left, C de center, ou R de right, tá? Conforme o texto de cada coluna seja ajustado à direita ou à esquerda ou centralizado, tá bom? Como que a gente faz as linhas verticais da tabela? Nós vamos colocar uma barra vertical, tá legal? E também a gente pode especificar a largura de uma coluna com o comando P, né, entre chaves, a gente coloca daí o valor da largura. Bom, para a gente definir as linhas, tá, da tabela, nós vamos colocar o símbolo do E comercial, tá, para separar as colunas, né, entre uma coluna e outra. E para definir uma linha, separar uma linha da outra, a gente vai dar a barra dupla, né, a barra invertida dupla, que a gente usa também para pular linhas, né? E se você quiser desenhar as linhas horizontais, aí você dá aquele comando barra invertida H-line, né? H de horizontal, tá certo? Uma linha horizontal. Eu vou procurar aqui um lugar do texto para a gente colocar, então, a tabela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir minha tabela aqui, ó. Depois, aqui na subseção, né, desenvolvimento 1, no final aqui eu vou inserir então uma tabela. Digamos que seja uma tabela de valores, né? É uma tabela matemática. Vamos supor que na coluna, uma tabela de duas colunas. A coluna esquerda vamos colocar aí valores de x e a coluna da direita vamos colocar a função, né, o valor de y igual a x ao quadrado, digamos assim, tá bom? Então vamos começar aí com x igual a menos 1, x igual a 0 e x igual a 1, tá? E x igual a 2. Vamos calcular então x ao quadrado. Então, pessoal, para você fazer uma tabela, então damos o comando barra invertida begin, tabular, notem que ele já abriu aqui, ó, o tabular, tá? E aqui você vai definir então o número de colunas. Eu quero duas colunas, tá?
Então, uma barra central, certo? Eu quero centralizar, né, o que virá nessas colunas. Então, eu vou colocar um C, certo? Aí aqui eu vou colocar mais uma barra invertida, né? Uma barra invertida não, perdão, uma barra vertical, que vai separar a primeira da segunda coluna. Aqui vem a segunda coluna, né? E aqui mais uma barra vertical, tá bom? Então está aqui, né? Eu vou ter então duas colunas, tá certo? Onde essas barras verticais serão os delimitadores verticais, tá? Eu também quero, pessoal, fazer uma barra horizontal. Então, eu vou dar o barra invertida H-line, tá certo? Aí, aqui na outra linha, eu vou, então, colocar os valores de x. Lembra que texto matemático, eu já falei isso na aula passada, tem que ser colocado entre dois cifrões, tá? Para passar para a próxima coluna, E comercial. E aqui vem a nossa segunda coluna, que é f de x igual a x ao quadrado, tá? X ao quadrado. Vamos fechar o cifrão. Vou aqui dar uma barra dupla para pular espaço, né? Dar espaço. Vou inserir agora uma linha horizontal, então vou dar o comando hline. E aqui eu vou colocar os meus valores. Vamos supor que eu tenho aqui menos 2, tá? Menos 2 e 4, né? Que é o valor de x ao quadrado. Vou pular, né, a linha, tá bom? E vou fazer a próxima linha, linha horizontal. Então, barra invertida, H-line, tá? Vamos para a próxima linha. Vamos colocar aqui menos 1. Então, x ao quadrado dá 1, né? Vou pular a linha, comando H-line. Vamos para o próximo, 0. Né? E x ao quadrado também dá 0. Vou pular a linha e vou fazer a linha horizontal, H-line. Vamos fazer mais um. 1, né? Vamos colocar aqui o valor. 2, E comercial, x ao quadrado dá 4. Tá certo? Pular a linha e fazer a linha horizontal, H-line. E aqui está o meu end tabular, finalização do comando tabular. Vamos, pessoal, salvar e vamos compilar. E vocês vão ver como que vai ficar a nossa tabelinha, né? Olha só que interessante. Tá. Aqui eu preciso pular a linha, porque senão ele vai ficar misturado, né? Aqui eu vou dar um barra invertida dupla para evitar de fazer aquilo, né? Agora sim, agora a tabela nossa ficou mais bonitinha, tá? Eu posso centralizar essa tabela dando o barra invertida centering, tá bom? Depois a gente vai fazer isso, né? E basicamente, então, esses são os comandos, pessoal, para você fazer a tabela, tá? Deixa eu já centralizar a tabela para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui o comando, vamos colocar aqui um barra centering. Vamos colocar aqui, deixa eu ver, vamos colocar aqui o barra centering, deixa eu ver se ele vai funcionar com ele aqui. Vamos fazer um teste. Aqui, nossa tabela centralizou. Eu só preciso voltar lá e mexer aqui, né? Pular um espaço. Agora sim. Então, a nossa tabela está centralizada, tá bom? Aqui eu preciso cuidar, né? Eu vou pular uma linha aqui novamente. Para isso não alterar a nossa subseção, né? Deixa eu salvar. Deixa eu ver. Ele está centralizando, na verdade, inclusive aqui a subseção 2, né? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Então, eu vou, ao invés do comando aqui, centering, eu vou dar um begin, tá? Existe um outro comando, um begin center.
tá? E aí eu vou copiar todo esse comando aqui da tabela ali dentro do Century, para que só aquilo fique centralizado, tá bom? É possível também fazer isso, né? Eu acho que fica até mais interessante. Vamos salvar isso. Agora vai ficar melhor. Pronto, agora a nossa tabela centralizada está resolvida, tá? Eu posso, por exemplo, pessoal, inserir uma linha dupla aqui, ó, tá? Logo depois da primeira linha, entre a primeira e a segunda linhas, eu posso colocar aqui uma linha dupla, né? Até fica mais estético. Para isso, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou dar 2 H-line, tá? Olha que curioso que vai ficar isso aqui. Aqui, ó, ele até separou, né? Ele separou, na verdade, a primeira linha do resto da tabela, né? Do resto das linhas, tá bom? E você também pode fazer aqui uma linha dupla vertical, tá? Basta a gente voltar aqui e aqui nas barras verticais você pode colocar, então, 2, né, barras verticais, tá bom? Vamos ver como que vai ficar a nossa tabela. Olha só que interessante, né? Então tá aí a nossa tabela. Nós podemos colocar o nosso título, né, da tabela, né, a legenda da tabela, tá? E para colocar a legenda, pessoal, vamos lá. A gente vai ter que chamar aqui, né, entre esse, que compreende esse begin tabular, a gente vai colocar o barra invertida begin table, tá? Begin table. A gente vai ter que copiar tudo isso aqui dentro do begin table. Opa, até o end tabular só, né? Então tá aqui, vou dar um enter. E aqui, pessoal, na frente do begin table, eu quero que a tabela fique na posição que eu quero, né? Que eu vou falar para ela ficar. Então eu vou dar o entre colchetes HTB, tá? Se você até quiser colocar um ponto de exclamação aqui, né? Melhor ainda, para fixar a tabela no local que você quer, né? E então aqui tem o begin tabular, enfim. E aqui, daí eu dou então o barra invertida, caption, né? Que é o caption, é o título, tá certo? Vamos colocar aqui tabela, né? Tabela básica, certo? Ops, básica. E aqui também eu vou colocar a label, né? A label. Então, barra invertida, label. Vou colocar aqui minha tabela, tá certo? End table. Aqui é o end tabular, né? E aqui o end center, tá bom? Vamos ver se isso aqui vai estar certo. Deixa eu só... eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou tirar esse agora... Eu vou tirar esse barra invertida begin center. E aqui, então, tá o nosso begin table, tá certo? Aí o begin tabular, né? Aqui, end tabular, caption, a label, end table. Tá, eu vou tirar esse end center, né? Que eu apaguei lá. Deixa eu só ver como que vai ficar aqui no nosso PDF. LaTeX é assim, né? A gente tem que ficar tentando e até aparecer a melhor forma. Para centralizar a tabela, agora eu consigo, pessoal, aqui dentro do begin table, eu consigo dar um centering, tá? Eu vou colocar barra invertida, centering. Eu acredito que agora ele vai centralizar. Ah lá, centralizou a tabela, tá bom? Então, o barra invertida centering dentro do begin table, você consegue centralizar a tabela. Tá legal, pessoal? Bem, pessoal, aqui eu inseri uma nova tabela, tá? Que é uma tabela cujas larguras das colunas são diferentes, né? Para você especificar, definir a largura de uma coluna, aí você vai colocar a letra P seguida do tamanho, né, da largura da coluna. No caso aqui, a largura do meio, eu fiz uma tabela com 3 colunas, né? Centralizadas. Aqui são as linhas verticais, a largura da coluna 2, 2 centímetros, da coluna 3
3,5 centímetros, tá bom? Então aqui eu fiz, né, os itens, tá? Primeira coluna, segunda, terceira. E coloquei aqui o título da tabela 2, certo? Vamos só diminuir o espaço aqui. Eu coloquei no meio aqui do texto, tá? Para fixar então essa tabela exatamente nessa posição, aí eu dei, né, a opção HTB com ponto de exclamação, certo? Aqui na frente. Vamos salvar, vamos compilar. E olha só, está aqui a nossa tabela 2, tá bom? Tabela 2, né? Esse é o nome dela. E então está aí, pessoal, esses eram os itens, né, que eu gostaria de ter mostrado para vocês, como formatar um texto com todos os detalhes de formatação de texto, né, parágrafo, seção, subseção, número de páginas, notas de rodapé, bibliografia, figuras e tabelas, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. E para a gente finalizar essa aula, né, de hoje, falta a gente colocar aqui no nosso trabalho, né, depois aqui da capa, tá certo? A nossa, e do sumário, né, a lista de figuras e a lista de tabelas. Um trabalho, vocês sabem que tem muitas tabelas, muitas figuras, né, siglas, enfim. E como que a gente faz para fazer a lista? Nesse caso, eu vou fazer a lista de figuras e a lista de tabelas. Para incluir a lista de figuras e a lista de tabelas é muito simples, tá? Você vai fazer isso no preâmbulo, tá certo? Você vai colocar no preâmbulo, né, um comando que é o barra invertida, certo? Você vai colocar list of figures, tá? Isso aqui numa nova página, né? Então, vamos colocar aqui. Bom, eu quero colocar a lista de figuras. Vamos colocar aqui, pessoal. A lista de figuras, geralmente, ela vem, né, depois do... vamos colocar aqui, do sumário, né? Agora eu não me lembro, certo, se é antes ou depois. Enfim, vamos colocar aqui a nossa list of figures, new page, né? Vamos colocar numa nova página. Então, isso vai fazer a lista de figuras. E para fazer a lista de tabelas, list of tables, tá bom? Vamos colocar também numa nova página, né? Deixa eu salvar e compilar e ver como que vai ficar isso aqui. Lá no PDF, né? Então, tá aqui o nosso trabalho, né? Então, tá aqui a primeira folha, certo? Aí tem a folha de rosto, né? Enfim, tudo isso aí tem nos trabalhos. O nosso sumário, tá? Lista de figuras, pessoal. Lista de tabelas, né? Só que aqui ele ainda não... Ele não mostrou, né, o nome das figuras e nome das tabelas. Deixa eu ver por que ele não está fazendo o nome. Vamos compilar mais uma vez, porque às vezes ele pede para compilar, né, mais de uma vez. Então vamos ver aqui no nosso PDF. Sumário. Agora sim, olha, ele apareceu aqui, né, na lista de figuras, o nome então das figuras e a página em que as figuras aparecem, tá bom? E aqui na lista de tabelas a mesma coisa, o nome das tabelas, né? Eu deveria, na verdade, colocar tabela 1, tabela 2, tabela 1.2, 1.3, né? E aqui as páginas em que essas tabelas estão aparecendo, tá bom, gente? Então, está aqui o trabalho, né? Já praticamente formatado. E agora o restante é com vocês, tá certo? E tem mais algumas outras coisas ainda que a gente deve fazer, né? Mas eu acredito que o básico eu consegui aí passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula a gente vai falar sobre texto matemático, como escrever fórmulas e equações no LaTeX. Então, pessoal, espero vê-los. Até lá!